Então, boa tarde. Estamos aqui para apresentar o livro Ilhas da Ria de Aveiro, um novo livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos. É mais uma edição da coleção Retratos da Fundação. Temos aqui a oportunidade de apresentar nesta edição 91 da Feira do Livro de Lisboa. A autora é a jornalista Maria José Santana, correspondente do Jornal Público em Aveiro, e é também a diretora da revista online Aveiro Mag. Com este livro, por um lado, dá a conhecer a existência de ilhas na Ria de Aveiro, e que muita gente, mesmo da região, desconhece, mas também o estado de degradação, de ruína em que se encontram, depois de, em vários casos, terem tido ocupação humana e um papel fundamental na economia local ao longo de décadas. Uma obra que eu tenho que dizer, para mim, pessoalmente, tem um valor adicional, porque à falta de documentação com que a Maria José se deparou, ouviu histórias de quem lá vive, quem lá trabalhou, familiares, de quem passou lá férias, quem lá passou ocasionalmente, resgatou memórias adormecidas, histórias de vida e de vivência que, penso eu, pela idade de algumas pessoas têm, acabam por ser também uma parte do património cultural das ilhas e da Laguna de Aveiro. São recantos menos conhecidos da Ria de Aveiro, que tem mais de 47 km de extensão, 11 mil hectares de superfície e abrange 2 distritos, Aveiro e Coimbra. Situadas na parte central da ria entre Cacia, Mortosa e São Jacinto, as ilhas já foram terra que deu de tudo um pouco: milho, feijão, batata, hortaliças, vinha. São terras, ou eram terras, muito férteis, graças ao meliço. Algumas delas serviam também de pasto para o gado, sobretudo para vacas e cavalos, e isto sem esquecer, obviamente, aqui a produção do sal. Foram também berço de várias crianças pertencentes às famílias que ali viveram durante gerações sucessivas. Há várias com nomes tão originais como Ilha dos Ovos, do Amoroso, da Gaga, de Cavacos, da Gaivota, da Pedra, de Parrachil, da Tranqueira, de Sama, que também é conhecida pela Ilha Rebocho, ou do Poço. Todo este conjunto dominado pelas duas maiores, a do Monte Farinha e a Testada, que terá sido habitada pelo menos cerca de século e meio, entre 1830 e 1980. E é a partir desta altura, talvez um pouco antes, em alguns casos, que começa o abandono das ilhas. Agora só existem ruínas e também, com a subida da água do mar, correm o risco de desaparecer. E é por isso que este livro é tão interessante, e vamos aqui tentar perceber, nesta conversa, ao longo dos próximos minutos, se as ilhas da Ria de Aveiro têm futuro, e em caso afirmativo, qual seria a melhor forma de as preservar. Além da Maria José Santana, que está aqui ao meu lado, está também connosco o Paulo Ramalheira, que é presidente do Maria. É o Movimento dos Amigos da Ria de Aveiro. Acho que é um nome fantástico. Bom, mas primeiro queria começar com a Maria José. Gostava de saber como é que surgiu este trabalho. Olá, muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje a apresentar este livro. Acho que também de alguma forma a falar pela primeira vez publicamente sobre o mesmo. O livro surge de um desafio lançado pela própria Fundação, neste caso o próprio António Araújo, que me contacta na sequência de uma reportagem que eu publiquei no P2, o caderno que sai ao domingo com o público, uma reportagem alusiva à Ilha da Testada. Fizemos uma visita àquela ilha com uma das suas antigas habitantes, a Dona Maria Jorge, e recuperámos aqui e descobrimos um pouco daquilo que tinha sido a vida da ilha. Na sequência dessa reportagem, fui então contactada pelas edições da Fundação Francisco Manuel dos Santos para alargar de alguma forma aquela reportagem e, por que não, estendê-la às outras ilhas, não ficar só pela Testada. Aceitei, achei que era um desafio. Na altura ainda não tinha bem a noção do desafio que tinha pela frente. Mas quando... já sabias da existência das outras ilhas? Sim, eu acho que nós... Isto eu pergunto porque tu própria dizes no livro
que há muita gente que não conhece as Sim, ilhas. sim, E porque da isto, região de estamos a Aveiro. falar do coração da Ria de Aveiro, em que nem toda a gente lá vai, a não ser que tenha um interesse na vela ou na náutica de recreio ou até na pesca, mas se calhar há habitantes até de zonas ribeirinhas que não costumam navegar e, portanto, não conhecem. Isto é uma zona interior da Ria e o Paulo conhece muito mais que eu e daqui a pouco até já pode confirmar ou desmentir. Já lá Ou vamos. desmentir. É sempre bom ouvir as duas versões. No jornalismo gostamos muito de ter aqui o confronto. Mas eu, por exemplo, já tinha ouvido falar da ilha de Monte Farinha, da testada, acho que não. Já lá tinha passado, mas não tinha a mínima noção de que aquelas ilhas tinham sido habitadas e sequer tinham sido terreno fértil. Portanto, eu lembro-me daquelas ilhas já com abandono, com muito junco, de alguma forma também alagadas, não tinha esta noção. Portanto, já a reportagem que eu fiz para o P2 para mim foi uma surpresa e descobrir aquela vivência. Depois, com este desafio, foi... E assim, e agora? Porque há muito pouca referência às ilhas da Ria. Há a referência só a dizer que elas existem e que existem desde 1407. Há referências a testamentos, mas depois sobre a vida e quem são os seus proprietários ou quem foram, aí foi um bocadinho mais complicado. Mas ainda bem que este desafio foi lançado, porque pelo menos conseguimos aqui recuperar parte dessa história. Não toda, porque há habitantes que já faleceram, há gerações que se calhar anteriores teria sido importante ouvir, mas aquilo que é possível recolher neste momento, acho que conseguimos recolher. Bom, ou seja, eu já li o livro, embora ainda não neste formato, porque só esteve pronto agora nos últimos dias, mas o livro lê-se de um fôlego. Não é? E sobretudo porque tem muitas histórias de família, muitas memórias, há ali histórias espetaculares. Quem tiver a oportunidade, aconselho vivamente a que leiam o livro, tem histórias espetaculares. Algumas com certeza são incontáveis e portanto não estão ali. Só pelo que está ali, eu acho que já há quase argumento para um filme. Há ilhas que foram habitadas, há ilhas que foram só para o gado, há ilhas que tiveram salteadores, há ilhas que tiveram grandes festas. Conta-nos algumas histórias destas. De algumas destas histórias eu deu-me vontade de ter sido protagonista de algumas delas. Fiquei cheia de inveja de não ter sido convidada ou de não ter vivido numa outra geração e de não ter sido convidada para aquelas festas na Ilha de Sama, da família Rebocho, porque acho que aquilo devia ser um verão interessantíssimo e de grande intensidade ali naquela casa de família, naquelas ilhas. Também atestada que era uma ilha fundamentalmente de trabalho, as pessoas que viviam num dos extremos, e isso é retratado no livro, começavam de manhã com o nascer do sol e só terminavam à noite. Aliás, eu encontrei uma senhora que me diz, é a única, não tem saudades nenhumas da ilha, da vida na ilha, porque para ela aquilo representou só uma vida de trabalho, sem convívio com jovens, sem festas, sem nada. Outras histórias hilariantes é desde alguém que está para nascer ou para ter um filho e tenta chegar à outra margem porque as ilhas não tinham parteiras, não tinham as devidas condições, está a tentar chegar a Cacia e entretanto a criança nasce na bateira. Portanto, há histórias deste género. Há uma das habitantes que tenta ir buscar alguns bens pessoais à sua casa na ilha, nas vésperas do casamento, e quase que ia morrendo afogada com o marido. A bateira quase que ia virando com o vento e vinha como... Há várias histórias. Houve uma que me marcou, se calhar até pela altura em que eu ouvi, que era um antigo habitante da Testada que tinha todas as razões para não gostar da Testada. Ele nasceu lá e viveu lá 4 anos, julgo eu, 3, 4 anos com os pais, e foi abandonado pelos pais e separado dos irmãos. Ele tinha todas as razões para nunca mais querer haver a Testada à frente. Mesmo assim, ele ama aquela ilha e diz que se pudesse, se tivesse lá uma casa, ele ia já para lá já viver. Foi uma história que marcou, que é alguém que até tinha
todas as razões para nunca mais ouvir falar naquela ilha, se calhar até na Ria, e era completamente rendido, é ainda hoje completamente rendido à vida da tostada, que era uma vida acima de tudo de liberdade, de ar puro. Há uma senhora que usa uma expressão muito interessante que é largueza de terra, não é? Apesar de serem pedaços de terra pequenos, relativamente pequenos, rodeados de água, a sensação que eles têm é que aquilo é tudo deles, é uma liberdade absoluta, é um ar puro. E há até as histórias de salteadores. Sim, parece que a ilha de Sama, que foi ocupada depois da família deixar, foi ocupada por um grupo de assaltantes que terá estado por ali. Isto não está documentado, é relatado apenas pelas pessoas, mas pela própria família. Mas deve ter sido interessante. Isto dava um filme, não é? As ilhas, verdade, de repente ali, a ilha de Sama, aquela casa, que era uma casa até de uma família abastada, de repente ocupada por um grupo de traficantes ou de assaltantes. Exatamente, foi a tal ilha em que se faziam as grandes festas do início do século XX, não é? Exatamente. De Bom. repente teve outra animação. É verdade, é verdade. Assim, um pouco mais. Bom, portanto, conseguir estes testemunhos foi com certeza muito importante para agora termos aqui estas histórias. Mas nesses testemunhos há também um sentimento comum de tristeza, desilusão pelo estado em que as ilhas e os edifícios que existem ou que existiram em algumas delas se encontram, nomeadamente naquelas que foram habitadas, por exemplo, a Testada, como já estavas, já referiste há pouco, e que era até uma das ilhas que tinha uma casa senhorial, tinha capela, as pessoas estão desiludidas. Claro, qualquer pessoa que vá lá hoje e encontre aquilo em ruínas fica desiludida. Imagino alguém que viveu lá e que viu aquele espaço com todas as condições. Portanto, eu quando ouço alguém a falar naquela capela que lá existiu e que tinha imagens lindíssimas e muito vivas, de repente chegar ali e deparar-se com um resto, uma parede cheia de silvas, é uma dor de alma, não é? Como devem imaginar. As pessoas chegam lá, a Dona Maria, que foi a primeira reportagem, precisamente o primeiro testemunho que ouvimos, ela já não ia lá há muitos anos, estava aí lá pela primeira vez e notava-se uma grande tristeza naquela mulher, porque não tinha nada a ver com a ilha que ela conhecia, e hoje, se formos em alturas de maré cheia ou de marés vivas, ainda pior, porque as ilhas ficam alagadas e percebemos que estão, aí sim, além de estarem abandonadas, estão de facto em risco. Eu pergunto agora ao Paulo Ramalheira, presidente do Maria, Movimento dos Amigos da Ria de Aveiro, conhece a Ria como ninguém, também com certeza conhecia estas ilhas, e pergunto-lhe a que é que se deveu, na sua opinião, o que é que se deveu este abandono? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite para estar aqui presente. É um duplo prazer para mim, porque estou aqui na apresentação do livro de uma amiga, que eu muito prezo. Felicitar também, e estou aqui para falar da RIA, e felicitar também a Fundação Francisco Manuel dos Santos por esta iniciativa, porque faz o registro de uma memória que, se não fosse feito por estes anos, se iria perder, com certeza, porque alguns daqueles viventes têm já bastante idade e, portanto, iriam desaparecer. A Ria, aquelas ilhas, como a Ana já disse e a Maria José também, foram ocupadas até os anos 70 do século passado, e depois, claro, que o desenvolvimento social e económico da região acabou por retirar as pessoas das ilhas, por uma razão muito simples. A vida nas ilhas era muito difícil. Além do isolamento, e nós todos gostamos muito de nos isolar, mas é durante uns dias. Viver naquele isolamento permanentemente, como aquela gente transformava aquela vivência numa tarefa muito difícil. Claro que depois, com a industrialização, nós não podemos esquecer o contexto, digamos, das zonas ribeirinhas da Ria de Aveiro. Temos ali concelhos muito industrializados: Ovar, Estarreja, Mortosa menos, mais rural, Aveiro, Ilha, são concelhos bastante industrializados e, portanto, as pessoas, as gerações mais novas, acabaram por abandonar
e as ilhas acabaram por ficar desocupadas. Há um problema, de facto, que também a Maria José já falou, que é o alagamento das ilhas da Ria. Efetivamente é um problema que não resulta do facto de haver uma subida acentuada daquilo que é o nível do mar naquela região. O nível do mar não é as dragagens, são as dragagens, sim, são as dragagens, mas as dragagens na boca da Barra. O Porto Aveiro está metido dentro da Ria de Aveiro. Todo o Porto Aveiro, a expansão do Porto Aveiro é toda ela feita dentro da Ria de Aveiro. E o Porto Aveiro, que precisa de se desenvolver e, portanto, que é um elemento extraordinário de criação de riqueza na região, e não é só na região onde está inserido, na região centro e na região norte. Não podemos esquecer que dali do Porto Aveiro depois há uma autoestrada direta para a Espanha, para Salamanca, e portanto, o Porto Aveiro, para se desenvolver, precisa de, quando em vez de dragar a entrada da Boca da Barra, para que possam entrar navios do maior calado. Quando faz isso, acontece que passa a entrar mais água para dentro da ria e ela chega com mais velocidade a sítios onde mais remotos e onde chegava com pouca intensidade. Ora, isso faz com que este efeito de maré, por um lado, faça o alagamento de algumas zonas da ria onde ele não existia há 20 anos, e por outro lado deixa em seco, porque as águas entram com mais força, mas depois também saem com mais força pela boca da Barra. E, portanto, deixa em seco, como estava a dizer, algumas outras zonas, e portanto isso agravou aqui um problema. É um assunto que está diagnosticado, as pessoas que têm que ter intervenção nesta matéria têm o assunto identificado. Evidentemente que ninguém está contra a necessidade do Porto Aveiro se desenvolver, porque é um polo gerador de riqueza, de emprego qualificado. Mas poderia haver soluções para conciliar. Mas temos que, por um lado, exatamente, por um lado, o Porto Aveiro não pode crescer indefinidamente. Isto é uma coisa que tem que ser assumida, não é? E por outro lado, o Porto Aveiro tem que assumir, digamos, as consequências, quer a montante, quer a jusante, da sua intervenção na região. Eu estou convencido que isto é um problema que existe hoje, e existe não só nas ilhas, existe nas margens da ria, alguns terrenos de cultivo que têm sido alagados pela chegada das águas do mar com maior intensidade. É um assunto que está diagnosticado. O Porto Aveiro tem à frente uma pessoa que tem muita sensibilidade para este tipo de questões. É uma pessoa que vem do Departamento de Ambiente da Universidade de Aveiro e, portanto, é muito sensível a estes assuntos. Os municípios, de uma maneira geral, todos eles estão sensibilizados para a necessidade de se fazerem algumas correções que evitem que o património que está associado à Ria de Aveiro, o património sociocultural e económico da Ria de Aveiro, se possa, digamos, preservar. E, portanto, eu estou convencido que... Há esperança. Há esperança. Agora, claro, eu, antes de vir para aqui, estive a ler fiz uma pesquisa para procurar algumas situações semelhantes à nossa. De facto, em Helsínquia, na Finlândia, ao largo de Helsínquia, há 300 ilhas. E essas 300 ilhas beneficiaram de um projeto ao abrigo da Estratégia Helsínquia 2030, ou 2030, Estratégia Marítima 2030, beneficiaram de um projeto que já está a dar frutos e que podia ser facilmente replicado aqui na nossa região, e não só, se calhar, na região de Aveiro. É um projeto... há um projeto que está no âmbito dessa estratégia, há um projeto que já está a funcionar, é o projeto Majá, não sei se é assim que se diz, porque aquilo é finlandês, mas presumo que seja, é muito fácil encontrar. Estratégia Marítima Helsínquia 2030, encontra-se o projeto Majá, que é fazer a reabilitação de alguns espaços, de algumas dessas ilhas, que são quase todas públicas, aqui há algumas... No caso dali da Ria de Aveiro, algumas são públicas, outras são privadas e outras nem se sabe muito bem de quem são. Não é? São de alguém. Elas estão todas identificadas nas cartas militares, porque há cartas militares que identificam todos aqueles espaços e que nos ajudam muito a navegar por entre aqueles canais mais recônditos
do interior da Ria, mas se nós conseguíssemos, este projeto Majá colocou algumas casas sustentáveis que são autossuficientes, quer do ponto de vista da energia, quer do ponto de vista do tratamento dos resíduos que produzem. E é um projeto muito giro, evidentemente que é financiado por fundos públicos, mas que não só garante a ocupação daquelas ilhas, em moldes completamente diferentes àquilo que era a ocupação das ilhas, sei lá, em meados do século passado, as ilhas, isso é uma realidade que não vai voltar. Não vamos ter produção agrícola naquelas ilhas. Hoje em dia a agricultura... Mas acha que poderia ser, por exemplo, os fundos comunitários agora e até toda a atenção que a União Europeia Acho dá, muito, Ana, acho muito. Acho que nos falta aqui... eu sou daqueles que têm se opinião... houvesse projetos, com certeza que existiria financiamento. Eu sou isso daqueles está a dizer? que têm a ideia que nunca se deixa de fazer nada em Portugal por falta de dinheiro. Pode não se fazer por falta de vontade, ou por falta de orientação, ou por falta de rigor, ou de estratégia. Agora, por falta de dinheiro, o dinheiro aparece sempre, quando é preciso. E para isto até, certamente haverá dinheiro, haverá fundos públicos que prometiam fazer aquilo. Agora, é preciso que haja um bom projeto, é preciso que haja empenhamento dos decisores, é preciso que haja empenhamento da componente política da RIA, porque a RIA tem um problema grave, que é não ter uma gestão... primeiro que seja localizada, que esteja lá, e depois que seja focalizada na RIA. Temos uma gestão, a RIA é hoje gerida, o dono da RIA é o Estado, o Estado delegou na Agência Portuguesa do Ambiente, e depois dentro da Agência Portuguesa do Ambiente há um conjunto de entidades. Se eu quiser fazer uma coisa qualquer numa dessas ilhas, imagino a via sacra que será necessário... Era exatamente isso que eu ia perguntar. ...para fazer ali qualquer coisa. Imaginemos, portanto, algumas das ideias que existem que poderiam ser válidas, digamos, para reabilitar estas ilhas, andam à volta do turismo, não é? Certo. Imaginemos que há um empresário ou um grupo que gostaria de fazer ali um investimento turístico e, enfim, tem que ser sustentável e, portanto, isso normalmente também fica sempre mais caro. Mas a quem é que ele teria que se dirigir? Bem, vamos lá. Quem é que tem a supervisão? Isto agora aqui a pergunta é para os dois. Quem é que tem a supervisão sobre aquelas ilhas? É o Ministério do Ambiente? Várias entidades. Depende do Ministério do Mar? Sim, é a Agência Portuguesa do Ambiente, não é? A chave é a Agência Portuguesa do Ambiente. Que não tem serviço em Aveiro. Tem Coimbra, tem umas pessoas em Aveiro, mas essa não é a questão, quer dizer, porque aquilo até podia estar em Coimbra e agora podia estar centralizado num sítio. Não, é que depois dentro da Agência Portuguesa do Ambiente há a Direção-Geral dos Recursos Hídricos, há o ICNF, o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, há a Direção-Geral de não sei do quê. Portanto, qualquer coisa que se faz, depois ainda há a Câmara Municipal, também tem que dizer qualquer coisa. Depois há a Junta Freguesia da zona onde aquilo está, que também tem que ter um parecer. Eu acompanhei agora há pouco tempo, acompanhei de perto, porque nós tivemos a possibilidade de influenciar positivamente um projeto que se implantou recentemente lá na Ria de Aveiro, mais concretamente na praia da Costa Nova. Portanto, digamos que o conjunto de entidades que foi preciso pronunciarem-se sobre esse projeto é uma coisa tremenda, é uma via sacra, é um castigo para quem quer fazer alguma coisa, é um castigo para quem quer lá fazer um projeto com o seu dinheiro. Ou seja, seguindo aquilo que estava a dizer, quando é preciso dinheiro, o dinheiro sempre aparece, certo. A burocracia mata tudo. A burocracia e o facto de nós vivermos, infelizmente, numa realidade em que eu tenho aqui a minha quinta e na minha quinta mando eu, ali ao lado temos uma outra quinta e naquela quinta manda aquele senhor e depois este senhor não fala comigo porque a quinta dele implica coisas comigo. É uma tarefa, é um jogo de paciência desgastante e isso afasta, digamos, algumas iniciativas que poderiam aparecer. Eu até sei de algumas que
poderiam ter aparecido, não em concreto nas ilhas, mas nas margens da ria, mas que não resistem a esta dificuldade que se vai sempre levantando à medida que cada um dos problemas depois se vai resolvendo. É preciso, não estou a querer dizer que é necessário facilitar, não, pelo contrário. Eu acho que devemos ser todos muito exigentes. É uma zona protegida, não é? É uma zona protegida. Nós temos que ser muito exigentes com os projetos que se fazem para ali, mas mesmo muito exigentes. Agora, não podemos fazer com que quem tem a iniciativa de ter um projeto, que pode receber um sim ou um não, no final, não é? Que tenha que esperar 2 ou 3 anos para que os papéis circulem, digamos, façam um conjunto de etapas, não é? Porque isso acaba por afastar as pessoas dali e levá-los para outros lados, não é? A Ria de Aveiro é uma faixa do nosso território maravilhosa, tem um potencial gigantesco para a atração de projetos de qualidade. Agora precisamos de ultrapassar estas questões, precisamos que a gestão da Ria de Aveiro seja localizada por um lado, e localizada não é abrir lá um escritório, um guichê, é que seja localizada, que seja dirigida por pessoas locais, que nesse órgão de gestão estejam representados os diferentes interesses da Ria, os pescadores, os desportistas náuticos, os mariscadores, as associações, enfim, que estejam e que possam dar pareceres sobre aquilo que lá se faz, e que depois tudo isto possa ser assessorado, por exemplo, pela Universidade de Aveiro, que é uma universidade que tem valências praticamente em todas as áreas, e valências que são referência nacional, em todas as áreas que são do interesse ao desenvolvimento de projetos desta natureza. Temos o ambiente, temos a administração do território, temos a biologia, a gestão, enfim, todos esses projetos lá existem, a física, que é fundamental, e temos na Universidade à frente dos diferentes departamentos pessoas que eu acho que são as mais conhecedoras do ponto de vista científico da realidade da Ria de Aveiro. Maria José Santana, no teu trabalho também, então, realmente chegaste à conclusão que às vezes há aqui um problema para que algumas destas ilhas tenham futuro, exatamente pelo tipo de propriedade que têm. Portanto, umas são públicas, portanto, são do Estado, não é? Mas o Estado, pelos vistos, não lhes liga nenhuma, não é? Outras são particulares, outras têm uma situação mista, como me referia o Paulo Ramalheira, mas mesmo nessas particulares a coisa não corre bem, não é? Se quer ainda é pior do que as outras. Eu suspeito que ainda seja pior, e eu digo isso no livro, por exemplo, acho que é muito difícil conseguir-se fazer alguma coisa na Ilha da Testada, porque são vários proprietários, todos privados, e já são herdeiros das outras, portanto já são não sei quantos herdeiros. Eu acho que ali acaba por ser mais difícil aparecer alguém e conseguir comprar a propriedade toda, ou então andar a comprar ali tipo manta de retalhos. Acho que isso é completamente difícil. Ou o Estado recupera uma das suas ilhas, não é? Ou até, com a questão do domínio público marítimo, acaba por ter ali, assumir a propriedade e concessiona. Estou eu aqui a imaginar um cenário, não sei se é possível, não é? E concessiona. Desculpa, eu acho que uma parte desses proprietários, que já são proprietários de segunda e terceira geração, se houver uma iniciativa para retomar alguma da atividade da ilha, seja ela de que natureza for, eu acho que alguns deles estão disponíveis a ceder a propriedade. Mas se souber que é um particular, um privado, depois já passam a pedir a mundos e fundos. Aliás, houve aquela história, aquela história das Arábias, de um possível interessado nos terrenos da Testada, e as pessoas quiseram todas vender e vender bem os seus terrenos. Portanto, eu aí acho muito difícil que as pessoas vendam por um valor simbólico ou até cedam os seus terrenos. Acho que aqui tem que ser uma intervenção mais estatal, de assumir a propriedade do Estado e concessionar aquilo a um privado ou um outro organismo público, não sei. Mas terá que ser assim. Agora, andar com uma manta de retalhos, eu por acaso acho isso mais difícil, e não sei se os proprietários estariam na disposição, sabendo que havia interesse, de ceder. E se calhar até iam inflacionar muito o valor das suas propriedades. Mas também não fazem nada. Também não fazem nada. Também não fazem nada. Eles manifestam
claramente esse desinteresse por fazer ali alguma coisa. Há ali Ou questões. porque que, portanto, alguns poderão não ter condições, porque obviamente aquilo precisará de um grande investimento, não é? Para a recuperação. Mas alguns, se calhar, têm possibilidades, mas também não manifestam interesse. Há ali um que é descendente do juiz desembargador que dizia que não está, ou seja, até investiria, mas sabe que aquilo vai estar a saque. Portanto, não havendo uma ação concertada nas ilhas em que toda a gente tenha as suas propriedades recuperadas, havendo até alguma segurança e alguma vigilância, a pessoa não investe porque sabe que no momento em que investir, tudo aquilo vai estar a saque. Eles roubaram telhas, levaram tudo da capela, portanto, isto iria acontecer certamente no futuro. Outras situações é os herdeiros que não se entendem, como muitas coisas neste país que estão completamente abandonadas porque os herdeiros não se entendem e as casas estão a cair, aí nas aldeias vemos tanta coisa abandonada porque as famílias não se entendem e ainda não fizeram as partilhas e acho que ali também acaba por acontecer um bocadinho isso, não se entendem e as coisas vão continuando à espera de um milagre quase. E para além do projeto, digamos, turístico, e por exemplo este exemplo da Finlândia, que aliás já há muitos anos que há uma certa, digamos, tendência, há muitas pessoas que vivem em Helsínquia e que, digamos, têm a sua, digamos, casa de campo, vamos a ver ali a casa do lago, não é? Portanto, numa ilha, portanto, ali à volta da capital, e portanto agora com este programa ainda, portanto, será de uma forma mais evidente e mais sustentável, isso obviamente, mas para além do turismo, que soluções poderiam existir ali para as ilhas? Bem, só a propósito de Helsínquia. Helsínquia tem 600 mil habitantes, mais ou menos 600 mil habitantes. Há 50 mil barcos. Esses 600 mil habitantes têm 50 mil barcos. E, portanto, também tem lagos por todo o lado. E o planeamento, sim, e o planeamento destes espaços, digamos, dessa ocupação marítima é feita em colaboração das autoridades com as associações náuticas, que representam estes boaters, não é? estes proprietários de embarcações. Eu penso que há um conjunto de outros projetos que embora não possam não ser desenvolvidos diretamente. Projetos de investigação, por exemplo? Projetos de investigação há. O Departamento de Física da Universidade de Aveiro tem em curso um conjunto de projetos, alguns que estudam a hidrodinâmica da ria, para perceberem aquele fenómeno que eu falei há pouco da subida das águas, da biologia, também há um conjunto de projetos em curso na área da biologia, mas a física estuda as hidrodinâmicas da ria e, portanto, permite-nos avaliar qual é o comportamento das águas, digamos, no território, nas margens e nas ilhas. Eu acho que algumas destas ilhas vão ter que ser preservadas em estado selvagem, porque elas hoje foram ocupadas por algumas espécies de animais, algumas espécies de aves, e portanto, eu acho que ganharam autonomamente o estatuto de santuários para aquelas espécies. Outras podem ser ocupadas por projetos como aquele que falámos há pouco, e outras ainda podem ser uma base, podem servir de base para projetos de natureza de produção de proteínas, da aquacultura, porque é uma tendência que o mundo vai ter que seguir, a população mundial vai aumentando e nós vamos sendo incapazes de produzir, digamos, a proteína necessária para esta população que cresce da forma que todos conhecemos. E, portanto, há alguns projetos que estão já em curso de aquacultura nas águas da Ria de Aveiro. Eu penso que a Ria tem espaço para receber muitíssimos mais. Há algumas outras zonas dentro da Ria que não sendo ilhas, estão praticamente rodeadas de água por todo lado, são as antigas marinhas que estão abandonadas. É um problema tão grave quanto o abandono das ilhas,
porque as marinhas... Também não há hipótese de reabilitação? Há alguma reabilitação nas marinhas mais urbanas, mais próximas, por exemplo, na cidade de Aveiro, alguns exemplos de reabilitação de algumas dessas marinhas. Mas calhar também com sucesso. para turismo, não? Com sucesso para turismo, claro, para turismo. A produção de sal, como nós tínhamos há 50 anos, não é viável. Hoje em dia há outras zonas do globo que produzem sal mais barato, a Turquia, a Grécia, enfim, o Mediterrâneo produz... O nosso sal é o nosso sal. O nosso sal é o nosso sal, mas ele Fica caro, sim. é muito pouca quantidade relativamente àquilo que são as nossas necessidades. E depois há aqui uma questão, que é uma questão económica, é o preço, que é fundamental. Eu devo dizer-lhe que o Porto de Aveiro foi, durante dezenas e dezenas de anos, o principal porto da pesca longínqua do nosso país. Dali saíam os arrastões do bacalhau que iam à Terra Nova buscar o bacalhau, mas iam carregar o sal para salgar o peixe a bordo a Cádiz, em Espanha. Portanto, não carregavam ali o sal na região da Aveiro porque não havia produção em quantidade suficiente e talvez também o sal não tivesse aquela qualidade porque era produzido em marinhas em território de terra, que não tivesse talvez aquela qualidade que fosse necessária para a preservação do peixe nas condições que eles mais desejavam. Mas, portanto, há este aspecto que também é muito importante, que é a reabilitação dessas marinhas, dessas motas. As motas são os muros que fazem a separação das marinhas. Essa separação é feita com lama dura, não é? Compacta, seca ao sol. Nessas zonas mais turísticas, perto das cidades, ele está a ser feito, mas nós temos dezenas, talvez centenas e centenas de marinhas completamente abandonadas na Ria de Aveiro, e isso também, o facto daqueles muros se irem desfazendo com a subida das marés, acaba por permitir a invasão das águas, não é? Em terrenos que estavam ocupados por marinhas e até por outras culturas. Algumas dessas marinhas estão já a ser aproveitadas para fazer uma produção de um bivalve que não é autóctone da Ria de Aveiro, mas que, pelos vistos, se dá lá bem, que são as ostras. Há alguns projetos com sucesso nessa área, mas, efetivamente, a Ria de Aveiro tem um papel muito relevante, por exemplo, no fornecimento de bivalves ao mercado nacional. 70% daquilo que se consome no nosso país de bivalves da Ria de Aveiro tem origem na Ria de Aveiro. Estou a falar de amêijoas, várias espécies de amêijoa, japonesa, macha, rainha, longueirão, que habitualmente é conhecido como navalha, e claro que o berbigão, que é uma espécie de imagem de marca da Ria de Aveiro. Só para que nós fiquemos com uma ideia do que isto representa do ponto de vista económico e o impacto que tem naquela região. Há centenas e centenas de famílias que vivem da captura de marisco e da pesca. Nós só o ano passado foram capturados na Ria de Aveiro mais de 2.000 toneladas de bivalves, daquelas espécies que eu aqui referi, as amêijoas, o longueirão e o berbigão. De pescado foram recolhidos, foram pescados na Ria de Aveiro, portanto, peixes, não é? Foram pescadas mais de 3,4 mil toneladas de pescado. Isto tudo representa, em números redondos, à volta de 10 milhões de euros. 10 milhões de euros que digamos que sustentam um conjunto, tem um grande impacto na economia local, desde Ovar até Mira, que digamos que é praticamente a extensão da Ria de Aveiro, não é? Portanto, tem um grande impacto. A Ria tem esta riqueza que é preciso preservar, que é preciso proteger e é preciso não estragar, fundamentalmente. Voltando às ilhas, e agora é para, enfim, terminarmos a nossa conversa. Depois convido todos aqueles que estão aqui a assistir e que tiverem interesse, quando acabarmos, aqui ao lado vai estar à venda o livro e que a Maria José poderá autografar. Mas eu perguntava-te, se nós quisermos, agora lemos o livro e ficamos curiosos, podemos visitar estas ilhas? Há
há poucas Apesar, empresas. quer dizer, Sim, sim. apesar da degradação, mas enfim, Sim, não sim. é? Há aqui um conselho que eu deixo às pessoas: é não se metam num barco com alguém que não conhece minimamente a ria para ir para estas ilhas. Escusa, podem ser o navegador mais experiente, até já não podem é em ter ido. não todas as Exato, alturas já do podem ano. ter ido a navegar daqui até podem ter atravessado o Golfo da Biscaia, mas se não conhecem a Ria de Aveiro, escusam de se colocar nesta aventura. Ficam lá. Ficam lá, provavelmente não vale a pena. O conselho que eu deixo é procurarem alguém, e eu tive que ir às Ilhas da Ria, até depois já na pesquisa para o livro, tive que voltar lá, é irem com alguém que conhece muito bem a Ria. Sei que há pelo menos uma empresa da Mortosa, uma empresa turística que explora turisticamente estes passeios. Não faz aqueles que as pessoas mais conhecem, que são dos canais urbanos na cidade de Aveiro. Acaba por fazer nesta ria aberta, neste que eu chamo o coração da ria, aí sim procurar uma empresa ou um clube náutico, alguém que conheça muito bem. Esqueçam essa ideia de E se é melhor meterem à aventura. digamos, uma visita para fazer, se calhar, no primavera-verão, não? Sim, e tem que ser na maré. Com bom tempo. Sim, E com não, marés. não só com bom tempo, tem que ser na maré, por exemplo, não há onde tem que ser com um barco próprio, com um pouco calado. As ilhas já não têm cais. Nós, quando fomos à testada, tivemos que ir naquela maré, entrar com aquela corrente e andámos ali com os pezinhos na água, não é? Com as sapatilhas completamente encharcadas, porque não há cais, não é? Sim, mas há efetivamente algumas empresas que podem organizar. Claro que há zonas que são completamente inacessíveis em algumas dessas ilhas, porque ou estão assoreadas ou as ilhas, enfim, não há uma forma de lá chegar que seja fácil, mas há algumas empresas que podem fazer isso. Aos clubes náuticos, normalmente os clubes náuticos têm gente capaz, qualificada e conhecedora para fazerem uma viagem, enfim, que possa mostrar um pouco do que é essa cidade lacustre, como o Pompílio Souto costuma chamar, ao interior da nossa ria, e que eu gosto muito, por acaso. Mas a Ana e a Maria José estão desde já convidadas e vão comigo. Pronto, não então precisam. podemos confiar. Podem confiar. Pronto, e eu dou por terminado esta conversa que tivemos aqui sobre o livro da Maria José Santana, As Ilhas da Ria, a publicação da coleção Retratos da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a quem agradeço também o convite para moderar este painel. Agradeço a todos e então agora fica o convite, quem quiser pode ir passar aqui ao lado. A Maria José vai estar ali há algum tempo para assinar os livros que quiserem. E fica também o desafio, olha, passem pela Ria de Aveiro e tentem fazer estas visitas, mas com quem saiba. Obrigado, boa tarde. Obrigado.